Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula, do nosso projeto Som que Traz Vida. Falamos sobre as notas musicais. Creio que vocês já estão, estudando, revendo essas atividades das aulas anteriores. E esta aula de hoje nós iniciaremos falando sobre intervalos. Eu vou estar acompanhando aqui. No momento das aulas que vocês estiverem assistindo a aula, também vocês vão estar acompanhando também. Intervalos. O que é intervalos? É a distância entre dois sons. O dó por ré é um intervalo. Então, é a distância entre dois sons. Os intervalos, ele possuem várias combinações de quantidades e qualidades. Aqui já tem um exemplo de intervalos, Vocês vão acompanhar aí. Então, do Mi pro Sol é um intervalo. Existe o intervalo melódico, é quando duas notas são tocadas uma após a outra, igual está no exemplo aí. E o intervalo harmônico é quando as duas notas são tocadas simultaneamente. Então, quando ela está escrita uma notinha em cima da outra, ela forma um intervalo harmônico. Então, os intervalos harmônicos, eles podem ser de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Por que intervalo de segunda? Por exemplo, dó, ré. Então, tem do dó por ré, Intervalo de segunda, 12. E por que intervalo de terceira? Dó, ré, mi. Do dó pro mi de terça, intervalo de terça. E do dó pro fá, intervalo de quarta. Por que o intervalo de quarta do dó pro fá? Porque, dó, ré, mi, fá. São 4 notas até chegar no fá. E assim por diante, de quinta, sexta, sétima e oitava. Por que o intervalo de oitava? Porque do dó a dó tem 8 notas. Eu começo contando da primeira nota, que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, isso aí é o intervalo. Eu repito aquela nota que está lá e conto a quantidade. De terça, que é 3, quarta, que é 4 notas, e assim por diante. O intervalo ascendente ocorre quando, na sucessão de dois sons, o segundo é mais agudo que o primeiro, ou seja, ascendente subindo. Então, quando é subindo, a minha primeira nota é mais grave que a segunda, ou a terceira, quando é o intervalo ascendente, então a primeira nota sempre é mais grave. E quando é descendente, ao contrário, a primeira nota, o que forma o intervalo, a primeira nota para o outro intervalo é aguda, é mais aguda que a primeira nota. A primeira nota é aguda e desce para o grave. Então, é ascendente subindo e descendente descendo. O intervalo melódico, aí tem os exemplos do intervalo melódico ascendente e o intervalo melódico descendente, como vocês verem aí, certo? Vocês vão estar acompanhando, vai ficar melhor. O intervalo, ele simples e composto. Simples quando ele alcança a mesma oitava, ou seja, até nós temos, por exemplo, o intervalo de terça, dó, ré, mi. Nós sempre estamos começando da nota dó, que fica mais fácil. Então, o intervalo pode ser de mi por exemplo, intervalo de terça, começa a primeira nota no mi. Mi, fá, sol. Então, é mi e sol. Então, o simples é quando ele encontra no limite de oitava. Até uma oitava, ele é simples. Aí, por exemplo, aqui está o exemplo aqui, o do intervalo simples, tanto melódico quanto o harmônico, nos dois. E o intervalo composto é quando ele ultrapassa uma oitava. Por exemplo, quando é nona, entendeu? Aí o quê? Eu vou contar o quê? 9 notas. Vamos ver quando é o intervalo de nona. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Então, do meu dó até naquele ré lá de cima, vai formar uma nona. Olha o exemplo aí, do mi pro fá. Entendeu? Pegou o mi, mas pegou o fá lá de cima. Do mi pro fá, deu quantas oitavas? Deu quantas... qual foi o intervalo? Intervalo de nona.
Então, é o intervalo composto. Agora é a parte de tom e semitom. O que é tom? É a distância entre dois sons sucessivos. E o semitom é a metade de um tom. Para entender melhor essa parte, nós vamos usar, vocês pegam o tecladinho. Na verdade, aqui mais embaixo já tem ele. Vamos seguir aqui, que aí qualquer coisa eu volto aqui em cima. Só vou lendo, então. E os semitons, ele é a metade do tom. Nós vamos saber lá mais avante o que é, né? Então, existe o semitom diatônico, quando é formado por notas de nomes e sons diferentes. Tem o exemplo lá também. E o cromático é formado por nome de notas iguais e sons diferentes. Por exemplo, olha lá, ó, se vocês seguirem um exemplo aí, não vai precisar eu mostrar aqui, ó, o diatônico, ele vai lá para o Lá, e o Si bemol, o que é? Ele é por notas de nomes e sons diferentes. São notas diferentes. E cromático, vocês viram aí que são a mesma nota? É a mesma nota, só que os sons dela é diferente, tudo é Lá. Só que um é Lá natural e Lá sustenido. Se eu for apertar elas lá, como a gente tem só o tecladinho como referência, isso serve para qualquer um de vocês que estudam outro instrumento. Então, quando eu tenho um Lá, aí eu aperto o Lá sustenido, aí vai ser o Lá. A nota vai ter o mesmo nome, porém o som é diferente, seu cromático. Então, a menor distância entre duas notas musicais é o semitom. Visualize a seguir o exemplo que ilustra as séries de notas naturais de Dó a Dó, onde ela existe 5 tons, né, e 2 semitons. E os semitons estão entre as notas Mi, Fá e Si e Dó. Ó, no teclado do piano é fácil visualizar estes semitons. São aqueles que não possuem teclas pretas entre as brancas. Entre uma tecla branca para outra branca, para outra branca, temos um tom. Se vocês pegar um tecladinho, um desenho de um tecladinho, ou mesmo aquele tecladinho que tem nas atividades, na última parte da atividade tem um tecladinho lá. E aqui também tem, logo embaixo aqui vocês podem ver aí. Que por não terem nenhuma tecla preta entre si, possui a distância de um semitom. Então, o que acontece? Se vocês viram que o teclado, ele existem teclas brancas e teclas pretas. De uma tecla branca a outra, eu tenho um tom. E se eu pegar uma tecla branca a uma preta, eu tenho um semitom. O que acontece? Eu vou pegar, vou mostrar esse tecladinho aqui mesmo, dá para mostrar por aqui. Por exemplo, olha, tá vendo, ó? Aqui já tá até mostrando as notas. Dó, Ré, Mi, até o Dó. Repetiu o Dó lá. Tá vendo? Então, o que acontece? Do Dó pro Ré, eu tenho um tom. Por quê? Ó, se eu pegar o Dó e ir pra pretinha aqui, ó, é semitom. Voltei pra branca, outro semitom, né? Da branca pra preta, semitom. Da preta pra branca, semitom. E se eu for da branca direto pra branca? Aí vai dar um tom, porque a soma de dois semitons é um tom. Aí, vocês viram lá a exceção, ó, aí chegou aqui no Mi pro Fá. Tem alguma tecla branca? Não tem. Lá já fala que semitom é a menor distância entre duas notas. Então, pro Mi pro Fá, não tem uma distância que eu tenho do Dó pro Ré. Então, ela vai ser o semitom. Então, como vocês podem ver, do Dó a Dó, igual eles falaram, olha, ó, tom do Dó pro Ré eu tenho tom, do Ré pro Mi um tom, do Mi pro Fá semitom, do Fá pro Sol tom, do Sol pro Lá tom, do Lá pro Si tom e do Si pro Dó tom. Então, qualquer escala que eu fizer,
de dó a dó, ré a ré, a regra de tons e semitons são essas. Mais adiante a gente vai aprender a montar escalas baseados em tons e semitons. Esses semitons, temos os uníssonos, que são dois sons da mesma altura. Pode ser nome de notas iguais ou diferentes. Ou seja, aqui na terceira página, nós temos o exemplo. Tem o dó, dó. Então, é um intervalo uníssono. Do dó pro dó, aperta o dó. Não tem, é um só. É uníssono o quê? Uma nota só. E tem a outra aqui, ó. Um ré sustenido e um mi bemol. Gente, eu já tô falando de ré sustenido e mi bemol. Mas o que é isso? Ficou um pouco fora. Não é que ficou fora da ordem, é porque a sequência, às vezes, é essa mesmo. Lá na frente, logo agora, o próximo conteúdo vai ser sinais de alterações. Nós vamos falar sobre esse sustenido e esse bemol, certo? Então, esse outro intervalo uníssono, por exemplo, eu tenho um ré bemol e um ré sustenido e um mi bemol, que elas são entoadas na mesma tecla. Lá na frente vocês vão entender por quê. E quando eu tenho essa nota, que é o mesmo som, mas é nomes diferentes, eu formo uma enarmonia, chama enarmonia. O que é enarmonia? Enarmonia é uma nota que ela tem o mesmo som, mas o nome diferente. Vocês viram lá atrás vocês viram que nós temos o intervalo cromático, que é nomes iguais e sons diferentes. O enarmônico, ele é sons iguais e nomes diferentes. Por que sons iguais? Igual o exemplo lá, o ré sustenido e o mi bemol é no mesmo lugar. É a mesma teclinha. Entendeu? Então, nós vamos fechar esse vídeo nessa parte aqui. No próximo vídeo, nós já vamos tratar de sinais de alterações e acidentes, né? Que é os bemóis e sustenidos. E vamos prosseguir essa parte no próximo vídeo.